O tema da mensagem de hoje é o dia da prestação de contas. Repita comigo: neste dia, eu irei prestar conta ao meu Senhor. A tudo o que fiz e o que deixei de fazer. Amém? Coloque no quadro, não precisa abrir a Bíblia, não sei se você quiser marcar, nós iremos ler apenas esse versículo. Ezequiel 22:14. Vamos ler tudo junto, amém? Porventura estará firme o teu coração, porventura estarão fortes as tuas mãos, nos dias em que eu tratarei contigo, eu, o Senhor, o disse e o farei. Amém? A palavra de Deus diz que Deus nos deu a vida. Ele nos deu um período entre o nascimento e a morte. E é exatamente nesse período é que nós devemos decidir para onde nós queremos ir. Ou você acha que Deus te criou como uma linda criança e você cresceu como um rebelde e morre de uma maneira inesperada e acha que vai para algum lugar qualquer como se nada tivesse acontecido. Tudo na vida tem uma consequência. E a nossa vida também é uma consequência. Na vida nós podemos escolher ser boas pessoas ou más pessoas. Podemos escolher ser de uma família de bem, constituir uma família de bem, como também prejudicar tantas pessoas. Ser aquela pessoa que não rouba nada de ninguém, como aquela que anda assaltando a outros e, se possível, tirando até a vida para alcançar o seu prazer, o seu bem-estar. E tudo na vida há uma consequência. Mesmo nessa vida que nós estamos, com a justiça do homem que é tão falha. Deus nos deu uma missão, amado. E dentro desse período, Ele colocou em cada ser a condição necessária para cumprir a sua missão. No entanto, existirá um dia que esse Criador pedirá conta de todos os nossos atos. A Bíblia fala de 2 dias de prestação de conta. 2 dias apenas. Em todo o resumo, ela diz que haverá 2 dias de prestação de conta. Um é para aqueles que estão firmes com o seu propósito, e esse é o dia conhecido como o tribunal de Cristo. O dia que o Senhor vai nos julgar, amém? O dia que o Senhor arrebatar a tua igreja, e nós iremos passar pelo primeiro ato, o primeiro culto de adoração, nós teremos o tribunal de Cristo. São para aqueles que estão firmes no Senhor, que fizeram a obra do Senhor, que teve um momento que pensou em desistir, mas estava ali dizendo: não, eu tenho um chamado, eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho um compromisso com a minha igreja, eu tenho um compromisso com a minha família, eu tenho um compromisso com os meus irmãos, eu tenho um compromisso com a minha casa, eu tenho um compromisso, eu vou honrar esses compromissos. A palavra de Deus diz, amado, que neste dia nós iremos receber o galardão do Senhor, segundo as obras que nós aqui fizemos. E o segundo dia é para aqueles que não estão firmes. Esse dia será chamado de juízo final. Amém? Hoje iremos falar disso com aqueles que estão firmes no Senhor. Mais para frente, por esses dias, nós iremos falar com aqueles que não estão. E a primeira atitude é o tribunal de Cristo. Amém? Tribunal de Cristo é o primeiro ponto que nós estaremos tratando. O que é o tribunal de Cristo? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz assim: porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 1 Tessalonicenses 4,16, para que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Apocalipse 22:12, e eis que venho cedo, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra.
Preste atenção, amado. Tudo aquilo que nós fazemos, todos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, elas estão sendo medidas, elas estão sendo gravadas. É como se nós estivéssemos num grande Big Brother. Amém? Aonde o mundo é o lugar aonde o Senhor está nos contemplando. E quando Ele nos resgatou de lá, Ele nos colocou numa casa, que é a casa dEle. E diz, daqui para frente você vai andar conforme a minha palavra. Nós temos duas opções, de obedecer ou não obedecer. De ter aliança ou de não ter aliança. E isso aqui será julgado. Amém? O tribunal de Cristo, amado, eu creio em nome de Jesus que essa igreja passará pelo primeiro processo, que é o tribunal de Cristo. E não o julgamento final. O julgamento final é para aqueles que não serão salvos. Mas nós seremos em nome de Jesus. Deus não te trouxe aqui hoje para ouvir esta palavra, para que você fique envergonhado, para que você fique chateado, angustiado, mas que verdadeiramente a glória do Senhor se manifeste na tua vida. Sabe? O tribunal de Cristo é o que a palavra de Deus diz o seguinte: os primeiros que ressuscitarão são aqueles que morreram em Cristo. Ou seja, aquelas pessoas que morreram, salvas no Senhor. Não importa de que morte foi, se foi de câncer, se foi atropelado, se foi afogado, se levou um tiro na cabeça, não importa, a morte é tudo igual. Existe alguma morte bonita? Não. Tem gente que pensa assim, olha, quando eu morrer, eu quero morrer dormindo. A hora que eu acordar, eu estou morto. Primeiro que você não vai acordar, né? Quando acordar, se você está em Cristo, você não vai saber quem você é. Será uma nova criatura. E mesmo se fosse bonita, ninguém choraria no seu caixão. Nossa, morreu que nem um passarinho, morreu dormindo, mas morreu. Não é verdade? Quem sabe o dia que vai morrer, levante a mão. Quem gostaria de saber? Gostaria, Larissa, de saber o dia que vai morrer? Eu não quero saber, não. Quero viver a cada dia intensamente, como diz a palavra de Deus. Morrer é uma coisa que todos nós sabemos que vai acontecer. Pode ser daqui a pouco, como pode ser daqui a alguns anos, não é verdade? Está escrito na nossa testa, olha, você vai viver 90 anos, você vai viver mais 5 anos. Pode ser que eu possa viver a 5 minutos, né? Falando do Eduardo Campos, saiu com um jatinho, se fosse de ônibus, fala, não, o ônibus era velho, era pobre, não tinha dinheiro. E aí caiu na ribanceira. Não é verdade? O jatinho que ele estava foi fabricado em 2010, uma das melhores companhias americanas. Sabe Deus o que aconteceu, mas não sobrou nada. Poderia ser o futuro, né? Presidente dos Estados Unidos? Com certeza não, porque o Senhor ceifou a vida dele antes. Agora eu te pergunto, se você estivesse naquele avião, como está a sua vida diante de Deus? Porque naquele momento virou-se a página, é o fim, acabou. Ninguém tem dinheiro bastante para impedir a morte. Ninguém tem conhecimento bastante para impedir a morte. Ninguém tem o poder o bastante para dizer, eu não quero morrer hoje. Pula a minha vez e passa para outro, porque eu vou morrer só do mês que vem em diante. Gostaríamos talvez de ter esta oportunidade, mas não temos. E Paulo diz, amado, que nós vamos enfrentar o tribunal de Cristo, porque nós somos cristãos. E naquele dia Ele vai nos dar a coroa da vida eterna. E vai dizer, bendito filho de meu pai, entra para o gozo do teu Deus. Porque você foi fiel até o fim. Amém? Segundo ponto, quem será julgado? Todos os crentes salvos. Romanos 14:10 diz, mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, amado, nós não devemos julgar ninguém. Eu não posso julgar as pessoas por aquilo que eu acho que é certo ou que é errado. Eu posso julgar pela palavra. Não pelas minhas condições, pelos meus pensamentos ou pelas minhas atitudes. O julgamento tem que ser pela palavra. E mesmo assim a Bíblia diz que nós não devemos julgar a ninguém. Devemos ensinar, explicar e cada um vai prestar conta diante de Deus. Eu não posso prestar conta diante de Deus pela igreja. E dizer, olha, Alexandre, você vai ser responsabilizado porque um diácono caiu em adultério. Um membro caiu em pecado. Não, ele foi ensinado, ele foi ministrado. Se ele caiu foi porque ele decidiu fazer isso e será julgado por isso. Amém, amado?
A palavra de Deus diz o seguinte: Jesus disse: filhinhos, não pequeis, mas se porventura você pecar, existe um advogado no céu chamado Jesus Cristo, o justo. Então não pense que porque nós falhamos, nós erramos, e todos nós estamos sujeitos a isso, e a Bíblia é muito clara quando fala disso, o único que foi perfeito foi Jesus, porque todos os homens, até Davi, que era a menina dos olhos de Deus, caiu. Então não se julgue, sabe, a pior pessoa do mundo, dizendo: nossa, eu sou uma pessoa que não vale nada, eu falo que eu não vou errar, eu falo que eu não vou cair, eu falo que eu não vou fazer coisa errada, e quando eu menos espero eu estou fazendo. Eu acho que Deus deve me abandonar em qualquer esquina, porque eu não tenho jeito. É mentira do diabo. Amém? Mentira do diabo. Porque se o Senhor te chamou, se o Senhor te escolheu, porque Ele viu em você a oportunidade de ser um servo e uma serva de Deus, Ele viu a chance de transformação. Eu posso olhar para você e não acreditar na sua transformação, mas Ele acredita, e por isso Ele investiu o teu sangue para te dar salvação. Amém? Então, amado, somos nós que somos servos, que somos salvos, cristãos, que aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que descemos as águas do batismo, amém? Que confessamos o Senhor na nossa vida, é que temos direito desse tribunal. Quando a gente fala em tribunal, logo imaginamos um juiz muito severo, um advogado para nos ajudar, né? E um promotor de acusação. Esse tribunal de Cristo não haverá isso. Esse tribunal será apenas para julgar as tuas obras, e ao decorrer da palavra você vai entender isso. As suas obras na terra é que será julgada, o tamanho do galardão, o tamanho da coroa, e qual delas você vai estar recebendo. Você está entendendo? Terceiro, o que será submetido ao julgamento? Primeiro, a nossa conduta. Amém? O que será submetido ao julgamento é a sua conduta. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 5,10. Porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém? Ou seja, meu irmão, é a sua conduta, é a sua atitude é que será julgada. Não tem um ditado que diz que de boa intenção o inferno está cheio? Tem gente que diz: não, eu fiz isso, te prejudiquei, mas olha, você acredita que eu tentei fazer com a melhor das intenções? Preste atenção, amado. Se você não tem certeza, não faça. E se faça, faça com excelência. Tem pessoas que cometem um pecado, que às vezes nem sabe que é pecado. Qual, pastor? Alguém diz: meu irmão, ore por mim. O nome do meu filho é esse, da minha filha é aquele. Se você não vai orar, fala: olha, eu não vou prometer que eu vou orar não, se eu lembrar do nome, Deus sabe quem é, eu vou orar. Mas não prometa que você vai orar, porque a pessoa investiu em você. E o Senhor está esperando a sua atitude. E você não orou. Ou seja, você fez uma aliança e imediatamente você quebrou. A misericórdia do Senhor pode até visitar essa pessoa. Mas também não, de repente essa pessoa é alguém que está, que foi submetido pelas setas inflamadas de Satanás, e essa pessoa está ao risco de morte, e a Bíblia diz: pela sua intercessão que faltou, e você prometeu que iria fazer, o sangue dela pode correr às suas costas. E nesse dia, o Senhor vai lembrar disso. Joaquim, a Maria pediu para você orar pelo filho dela, um recém-nascido, e você olhou para ela e disse: eu não vou orar para aquela macumbeira não. O problema é dela, com os demônios dela, com o santo dela. A criança não tem nada a ver com isso. Se alguém foi até você porque Deus disse assim: olha, se dirija até aquele canal, se dirija até aquele vaso, se dirija até aquela pessoa, porque ele não sabe, mas ele é instrumento em minhas mãos e eu quero usá-lo. E as pessoas vêm e dirigem a nós, e a gente não dá valor ao galardão, à unção, ao dom que o Senhor nos deu. Então nós seremos julgados pela nossa conduta. Eu serei condenado por isso? Não, amado. Porque uma vez que você é salvo, você não vai ser mais condenado. Não existe aquele que foi arrebatado por Jesus Cristo, e quando chegar lá em cima ele fala: não, eu olhei bem a sua ficha aqui. Sua ficha tem de 171 para lá. Você vai descer. Não existe isso. Uma vez que você foi salvo, você foi salvo. Esse tribunal é para ver a sua conduta. Amém? Seguindo,
O que será submetido ao julgamento? O nosso tratamento mútuo. Romanos 14:10 diz: por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Da mesma maneira que você desprezou, tu serás desprezado. Aquele galardão, aquela coroa que você poderia receber, o que nós chamamos de galardão e imaginamos, apenas é imaginário, sabe? Aqui falamos da pedra na coroa, vamos por essa tese, esta pedra que você iria receber na coroa, sabe? Pelo tratamento mútuo, o mover de você tratar as pessoas, você também será tratado. Porque tem pessoas, amado, que gostam de respeito, gosta de ordem, mas não respeita ninguém e é desordeiro. E a nossa vida é assim. Não é no grito que você vai conseguir nada, mas é pela sua atitude que você impõe. Não é verdade? Eu sou de um tempo que os meus pais não precisavam gritar, eles bastavam olhar, eu entendia. Nesse mesmo tempo eu conheci pessoas de mães que gritavam o tempo inteiro, e quanto mais gritava, mais batia na criança, mais ela não entendia e continuava do mesmo jeito. Porque o respeito não está no grito, não está no berro. O respeito não está onde você diz, não, eu sou o patrão, sou eu que mando. O respeito está quando você respeita o teu irmão, amém? Ele vai passar a te respeitar, por pior que ele seja. Terceiro, o que será submetido ao julgamento seria as nossas obras, amém? 1 Coríntios 3,13 diz, a obra de cada um se manifestará. Olha o que Paulo diz, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. A Bíblia diz, amado, que todas as nossas obras, e mais para frente nós vamos falar disso, elas têm um peso, elas têm uma atitude. Elas podem ser obras de ouro aos nossos olhos, obra da carne, obra de prata, obra de feno, obra de madeira. E a palavra de Deus diz assim que haverá um fogo do Senhor, que vai mostrar, de repente naquele dia nós vamos estar mais ou menos assim, como se fosse um grande telão para que você entenda, amém? E terá as pessoas que vai nos julgar as nossas obras, e vai dizer, olha, desde que você aceitou Jesus, até o momento da sua morte, você fez isso para a obra de Deus, você fez aquilo, aquilo e aquilo outro. Não pense você que ninguém vai esconder nada do que você fez de bom ou de mal. Vai aparecer. E a palavra de Deus diz que Paulo fala o seguinte, que haverá um fogo consumidor, que é o fogo do Senhor. Ele vai queimar estas obras. E se for de palha, não vai sobrar nada. Amém? Então, são as nossas obras, aquilo que nós fazemos, é como ele diz, a obra de cada um se manifestará. Então, meu irmão, quando você tem que fazer alguma coisa para alguém, tem um ditado que diz assim, o que você dá com a direita, não deixa a esquerda ver. Tem gente que falta anunciar para todos os cantos, dizendo, olha, eu sou bonzinho, eu sou uma pessoa, né, de bom coração, eu faço, eu ajudo, eu dou comida para os pobres, à noite eu saio, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Saiba que o teu galardão você já acabou de receber, porque você quer a honra de homens. Quando nós fazemos para Deus, ainda que você seja criticado pelo teu esposo, pela tua esposa, pelos teus filhos, pelos teus amigos, saiba que esta obra está guardada diante do Senhor, e nesse dia ela vai prevalecer. Às vezes quando nós estávamos no mundo, a gente fazia tantas coisas para o diabo e para o mundo, não é? Éramos tão criativos, e quando chegamos na igreja nos tornamos tímidos. Tímido ao ponto de Apocalipse diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Não é o tímido de vergonha, é aquele tímido, sabe? Porque se fosse assim, coitado dos tímidos, não é? Não é esse tímido que é exposto à sociedade, não é isso. É aquele, amado, que se intimida, diz, ah não, deixa outro fazer. Eu até poderia fazer, mas eu prefiro que o Jean faça, que o Marco faça, ele tem mais dom do que eu, só que o Senhor confiou a mim. E se eu me intimidar, se eu recuar, a Bíblia diz que Deus não tem prazer nisso. Sabe, irmão, as nossas obras, elas são pesadas a cada dia. A cada dia. Tem um texto que o salmista diz o seguinte, Senhor, eu sou teu servo, filho da tua serva. E quando ele usa essa expressão, ele está dizendo assim, olha, toda a nossa família tem aliança contigo.
Eu até errei, eu até caí, mas a tua serva, que é minha mãe, intercedeu durante todos esses anos na minha vida. E isso tem peso. Quando o profeta clamou o fogo do céu, ele clamou por 3 alianças. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, Deus não esquece os feitos que você tem feito. Para de ficar reclamando pelos cantos, dizendo: eu ajudei tanta gente, na hora que eu mais precisei me virar as costas. As pessoas podem te virar as costas, mas o Senhor jamais vai virar. E o que você fez está registrado na glória. Você está entendendo? Isso é que é válido. Aquilo que você tem feito para a obra, aquilo que você tem feito para Deus, aquilo que você tem feito para as pessoas, está registrado. E ainda aqui nesta terra, quando você precisar, Deus vai lembrar do que você tem feito e vai te abençoar. Amém? Quarto, os tipos de obra. 1 Coríntios 3,11 diz assim: porque ninguém pôde pôr outro fundamento, além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é o fundamento. E nós vamos falar de algumas obras. A primeira que eu quero falar é as obras de ouro, que a Bíblia fala que é a justiça divina. Aquilo que realmente a gente tem feito e tem agradado ao Senhor. Onde está isso? 1 Pedro 4,10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O dom que o Senhor te deu é como um ouro. É algo, amado, que Ele dá e confia a cada um de nós para fazer e fazer com excelência. Tem tantas pessoas que têm enterrado os seus dons. E para que o Senhor te deu? Amém? Hoje de manhã, na ministração dos adolescentes, e no final do culto eu quero puxar a orelha dos pais que aqui estão, que não enviou os teus adolescentes, ficar dormindo até mais tarde. Nós temos o material aqui, quem vai ministrar é os próprios pais para os filhos. Nós falamos de vestes que agradam a Deus. Amém? E também na ministração citamos o seguinte: nessa campanha nós recebemos a armadura de Deus. Para quê? Para continuar com vestes que agradam ao mundo e desagradam a Deus? Para continuar com vestes que envergonham o nome do Senhor? Porque tem pessoas que às vezes vêm na igreja, antes de vir à igreja ele precisaria olhar no espelho. Eu não falo só mulher não, homem também. E dizendo: escuta, com essa roupa eu vou agradar a quem? Eu vou adorar a quem? Nós não estamos falando de ter roupa bonita, mas de ter roupas que não são sensuais, que é o que mais complica. E até comentei que alguns anos atrás nós não tínhamos essa capinha que tem aí nas cadeiras. Por quê? Porque teve uma época que tinha um tal de calça jeans com cintura baixa que era uma perdição. E infelizmente as pessoas sentavam e fotografavam a parte de trás, né? Quem estava atrás ficava vendo, a mulher sentava, sua calcinha vinha aqui em cima para ser mais claro. Ia falar lingerie, não, é calcinha mesmo. E aí ficava complicado, nós tivemos que fazer isso. Mas eu não posso pegar desculpa a expressão, um saquinho desse aí, uma capinha dessa, e a hora que chegar alguém lá na porta, falar para o diácono: veste a pessoa. Não é verdade? Mas deveria. Devia ter umas grandes, larga, pequena, comprida, para vestir. Porque quando a gente está na casa de Deus, nós viemos no lugar mais sagrado. Engraçado, quando éramos do mundo, a gente se prostrava diante de imagem que não podia fazer nada. Tinha uma reverência, né? Tem gente que tem altares em casa e não troca de roupa na frente da imagem. E quando se converte, vem para a igreja quase pelado. E acha que Deus tem que aceitar. Então, amado, essas coisas é aquilo que vai pesar. Amém? Certa vez eu estava andando ali na Dom Pedro e tinha aqueles, eu acho que ali é um compartimento da aeronáutica, né, ali na Dom Pedro, no Ipiranga. E eles estavam reformando e tinha aquelas guaritas. E tinha uns soldados lá que estava tomando conta. E passou um casal
de mãos dadas, eles não estavam fazendo nada, eles estavam de mão dada. Tinha a calçada de lá e a calçada de cá. A calçada de cá era um muro onde tinha as guaritas em cima. E este casal passou de mãos dadas, e essa mão que eles estavam com mão dadas, eles estavam passando nessa calçada. O oficial o chamou e disse: passe para o outro lado. Ele falou: por que eu vou passar para o outro lado, se a calçada é pública? Não, essa calçada é restrita a respeito, e aqui não pode passar de mãos dadas, porque faz parte do exército, faz parte da aeronáutica. Não vai longe, estive na praia, estava eu, Ronaldo, a semana passada, retrasada, e nós fomos caminhando ali pela Praia Grande, estava no Boqueirão e fomos andando até o final da praia. E pensamos assim: vamos até o final da praia? Vamos até o final da praia. Estava andando. Chegando no final da praia, nós não sabíamos que aquela parte era separada do exército. E aí falou: nossa, que legal, tem um castelinho ali, vamos lá tirar foto, né? Normal. Vamos tirar foto, ai que bonito, eu nunca tinha vindo aqui e tal. E eu vi uns guardas, e nós estamos indo, e conversando. Ele: onde você vai? Eu falei: vou ali. Ele disse: não vai não. Eu falei: por que nós não vamos? Ele falou: porque esta área é uma área restrita do exército. E aqui só com autorização você pode entrar. Só que nós tínhamos visto algumas pessoas do lado de lá, né? E era uma distância daqui como do outro lado da rua. Algumas pessoas, eu falei: mas aquele povo que está lá, ó o acusador. E aquele povo que está lá, tipo assim, por que eles podem e nós não? Porque eles são familiares dos próprios guardas do exército. Se vocês quiserem, vocês podem até entrar. Ali tem uma guarita, vocês pegam o telefone, ligam na central, marcam o dia, eles vão deixar vocês entrar, vai levar para ver todo o batalhão, tal, como que é, como funciona, desde quando começou. Então existe ordem, irmãos. Sabe? Só que quando nós chegamos na casa de Deus, a gente quer empurrar de goela abaixo, dizendo: eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, e se quiser me engula. Deus não vai engolir aquilo que Ele não aceita e aquilo que Ele já rejeitou. Amém? Então nós precisamos entender que quais são os tipos de obras. E a obra de ouro, sabe? É o primeiro metal que vai ser pesado, que é os nossos dons. Então, se eu tenho o dom de cantar, de tocar, de pregar, de anunciar, de falar do amor de Deus, de abençoar outras pessoas, não posso ficar enterrando o meu dom, porque o Senhor me deu e Ele vai requerer isso. Amém? O segundo metal que a Bíblia fala é as obras de prata, que tem a ver com a redenção, sabe? Aquilo que relaciona-se o sacrifício de Jesus. Toda vez que eu peco, consciente do meu pecado, eu estou crucificando Jesus de novo. Você sabia disso? Eu não digo aquele pecado que foi um escorregão, mas aquele que no meio do caminho você vai dizendo: olha, eu vou fazer tal coisa, assim, 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 depois eu peço perdão, o Senhor sabe, a carne é fraca, eu preciso fazer, eu não estou me contendo, eu estou fazendo com plena consciência, eu estou crucificando Jesus de novo. As minhas atitudes. Porque a Bíblia diz que quem pregou Jesus na cruz foi o meu e o seu pecado. É que o manteve na cruz. E essas obras, amados, serão pesadas. Sabe, as obras de prata que Deus te deu, quando o fogo consumidor chegar naquele dia, é possível que não sobre nada. Mesmo sendo um metal duro. As obras de pedras preciosas, que é o testemunho sólido, quer dizer que é o nosso firmamento, o nosso fundamento, é o nosso relacionamento com a obra do Espírito Santo. Quando você tem uma intimidade com o Espírito Santo, quando você busca a presença do Espírito Santo, quando você que já é batizado com o Espírito Santo, ou você que não é e busca esse batismo, essas obras são obras de pedras preciosas. Porque a palavra de Deus diz que não tem nada mais puro e mais santo do que o Espírito Santo. Amém, meu irmão? E tem gente que brinca com isso. O Espírito Santo é a maior preciosidade que Jesus te deu. Ele disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos, porque eu vou derramar do meu Espírito. Isso é uma preciosidade. Eu conheço pessoas, e talvez você também conheça pessoas, sabe, que já falaram em línguas, que já pregaram, que já foram usadas para outras serem curados e abençoados, e hoje estão no mundo. Aí talvez você pergunta: cadê aquele Espírito? Aquele Espírito é uma pedra preciosa.
que não pode estar exposto a qualquer situação, mas ele se retém. Aí naquele dia, Jesus fala isso, que naquele dia vai ter pessoas que vai dizer: Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu curei os enfermos, no teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele vai dizer: afastai-vos de mim, maldito, eu não te conheço, porque eu te dei a minha melhor pedra preciosa, que é o Espírito Santo, e você não valorizou. Você valorizou o pecado, você valorizou o mundo. Infelizmente, amado, aqui, como nós simulamos um jornal falando da volta de Jesus, isso vai acontecer muito breve. Eu não quero estar aqui para ver isso, eu quero estar na glória. Mas vão ter pessoas, sabe, que talvez no meio da igreja, que vão ficar assim, atônitas. Eu peço a Deus que seja um dia de culto, que nós estivermos adorando ao Senhor. Quando menos esperar, um povo some. Infelizmente outros podem ficar, que não fique nenhum de vocês. Mas tudo vai depender da sua atitude e da sua comunhão com Deus. Quando Noé pregou 120 anos, e 120 anos naquela época não é como hoje. Hoje um ano passa rapidinho. Nós estamos no 8º mês, entrando para o 9º. Ontem eu estava comendo panetone, eu já vou comer daqui 3, 4 meses. Não é assim? Não passa rápido? 120 anos naquela época era como se fosse aproximadamente 800 anos. Em questão de distância. Preste atenção, irmão. As pessoas chamavam Noé de louco, dizendo: um lugar seco como esse, um lugar que quando chove é muito pouco, como é que vai vir chuva para inundar, sabe? Para causar um dilúvio. E Noé continuou batendo na mesma tecla. Ele construiu a arca, as pessoas viram o mover do Espírito Santo levando cada casal, sabe, até a arca. Ele ficou esperando até o último momento para que alguém entrasse, para que ele fechasse a porta. O Senhor disse para ele: Noé, eu te disse que esse povo se corrompeu, eu te disse que esse povo não quer nada, eu vou te dizer, fecha a porta, e quando você fechar, eu vou selar por fora. Ainda que alguém bate, você não terá poder de abrir. Hoje acontece a mesma coisa. A igreja é a arca de Noé. As portas estão abertas. Tem igreja de tudo quanto é jeito. Tem igreja que, sabe, de tudo quanto é tipo. Tem até igreja gay, para quem quer. Né? Problema é de cada um. Mas tem igreja de todo jeito. Não adianta eu falar: eu não vou nessa igreja porque lá não pode cortar cabelo. Tem a que corta. Eu não vou nessa igreja porque lá as pessoas são assim. Tem aquelas igrejas enormes que você não conhece ninguém. Então não há desculpa. Antigamente as pessoas diziam: olha, eu tenho que atravessar a cidade para ir na igreja. Hoje, se você virar a esquina, você encontra 5. Não é verdade? Jesus está às portas. E as pessoas do mundo dizem: olha, está louco. Nunca se falou tanto em Apocalipse como a empresa de Hollywood. Está para lançar um outro filme que fala do Apocalipse. Recentemente fizeram um filme de Noé. Deixados para trás, ganhou vários troféus. Não chegou a ser Oscar, porque o filme gospel ele não é tão bem visto e tão bem produzido como é os filmes do mundo. Mas não se falava em volta de Jesus. Hoje se fala na televisão. E isso está muito perto de acontecer, amado. E nós não podemos brincar. Tem aqueles que vão sofrer as obras de madeira. Sabe, a obra de madeira é aquela que pode ser esculpido, pintado, parece bela e tem a ver com a relação humana. A obra de madeira é aquela que você pode moldar e você não molda. É aquela que você pode pintar e você não pinta. É aquela que você pode fazer várias situações. Olha, faz assim, prega desse jeito, faz daquele outro. Olha, dança, pula, qualquer coisa mais faça. E a gente diz: não, eu não nasci para isso. Só que o Senhor te deu um talento e Ele requer isso. Tem a obra de feno, que é o valor de nutrir o que não foi renovado. Você tem a condição de Deus colocar alguém no teu caminho, e você pratica a obra de feno, que a pessoa está morrendo, está dizendo para você que está passando por isso e por aquilo. Você tem a oportunidade de trazer uma palavra amiga, mas por raiva da terceira pessoa que ela está se referindo, você então continua colocando ela para baixo, porque você quer atacar o outro, não esse. Só que para você atacar aquele, esse está morrendo. Está entendendo? Isso acontece muito em família.
Você está com raiva da tia. Aí chegou, né, o mais fraco da família, falando justamente da tia. E você quer atacar a tia. Você diz, ela é assim mesmo, ela não vale nada. Fosse você, eu agia assim, assim, assado. E aquela pessoa frágil acaba caindo no seu desabafo e sendo prejudicada. Deus vai cobrar isso. Isso é uma obra. Amém? E para terminar, obras de palha, que não tem estabilidade, que é inútil. Obra de palha é aqueles que fazem tudo para o reino de Deus, mas é palha, é fogo, que passa rápido. Louva para que as pessoas aplaudam. Prega porque querem ganhar dinheiro. Trabalham porque estão querendo mostrar alguma coisa para alguém. Ajuda para que as outras pessoas digam, nossa, como ele é bom e está ajudando. Isso é obra de palha. Sabe, irmão? A obra que vale é aquela que você faz e não importa se as pessoas vão dizer ou não, eu faço por amor, e o Senhor reconhece isso. E eu quero falar sobre as coroas, que é o que é mais importante na volta de Jesus. Tipo de galardão, nós iremos receber uma coroa. Então, repassando, o dia da prestação de conta é o dia que o Senhor vai pesar todas as suas obras, todas as suas atitudes. E mediante aquilo que você faz, Ele vai te entregar esta coroa. E haverá diferentes tipos de galardão, simbolizados por coroas. Amém? Não se trata de coroas, literalmente falando, mas sim de diferentes tipos de gratificação. A primeira coroa a Bíblia chama de coroa de gozo, ou coroa de alegria. Será dado àqueles que fazem a obra de evangelização. Coroa de gozo, coroa de alegria. Fazer a obra de evangelização é fazer o que os apóstolos ensinaram a fazer. 1 Tessalonicenses 2,19 diz, porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Filipenses 4:1, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. João 4:3 diz, não dizei vós que ainda há 4 meses para que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que a ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Esta coroa, coroa de alegria, quando você faz a vontade de Deus. Pastor, mas eu estou cansado de falar para aquela pessoa, para aquele bendito da minha família, do meu amigo, do namorado, do marido, do filho, do amor de Deus, e vir para a igreja, mas não adianta, entra por aqui, sai por aqui, uma hora vai entrar e vai ficar. Você não pode parar de falar. Eu não sei quanto tempo eu fui evangelizado, mas uma hora essa palavra entrou. Eu debatia, eu discutia, porque eu era macumbeiro, eu queria ter as minhas razões. O Ricardo me falou hoje uma coisa de manhã, e que infelizmente acontece. Ele citou um caso de uma pessoa que conhecia uma outra, que a vida inteira foram juntas, do mundo, tinha a mesma fé, e essa pessoa se converteu. E ficou alguns anos sem ver esta amiga, que veio, né, de muito longe. Quando viu, ao invés de falar do amor de Deus, foi criticá-la. Dizer, olha, quem é você? E começou a criticar e falar mal da religião da pessoa, e dizer que não, que ela ia para o inferno e coisa e tal. A pessoa ficou revoltada, dizendo, nossa, tantos anos para a gente falar, agora você virou, porque agora virou, né? Virou crente, é assim que você me trata? Cadê o amor? Sabe como se fala que uma pessoa vai para o inferno? Quando ela quer ouvir que é o plano da salvação. Se você disser para ela que ela vai para o inferno sem explicar o plano da salvação, ela vai se ofender. Você está entendendo? Ela vai se ofender. Aconteceu com a minha esposa.
Uma vez falaram o testemunho de Jeová para ela. E ela ouvia, dava ouvido. Como talvez muita gente, não souberam falar. E disseram, olha, até hoje você frequentou, você ouviu, você deu ouvido. Tudo isso é mentira. E se você continuar assim, você vai para o inferno. Houve uma revolta. Falou, como? Se eu sempre servi a Deus? E é Deus. A gente tem que explicar para as pessoas. Sabe, irmão? A coroa de gozo e de alegria é falar da alegria da salvação. É o prazer de dizer de alegria. Eu até hoje, nesses 20 anos de ministério, eu me alegro quando uma pessoa aceita Jesus. Talvez eu poderia dizer, não, já estou acostumado. Tantas pessoas, quantas pessoas eu já batizei, quantas pessoas, milhares eu já ganhei para Jesus. Me alegro, sabe por quê? E devo me alegrar cada vez mais, porque eu sei que essa coroa de gozo eu hei de receber naquele dia. Sabe, irmão? E é assim que você precisa fazer. As pessoas hoje transferem esta autoridade que tem, esse chamado que tem para a igreja. Diz, não, quem tem que ganhar as pessoas para Jesus é a igreja. Não, a igreja apacenta. A Bíblia diz que ovelha gera ovelha. Amém? É você que precisa falar. Tem pessoas da sua família que eu não tenho acesso como igreja, mas você tem. Você pode falar. Você vai ser o chato da história, que só vai falar disso, mas naquele dia o Senhor vai te aplaudir e dizer, bem-vindo, meu filho, porque você insistiu e tirou essa pessoa das garras do diabo. De tanto insistir, que você vai conseguir. Comigo foi assim. Eu estava desempregado, sem nada, passando uma perrenga desgraçada, e de tanto a minha mãe e a minha irmã falar de Jesus, e eu estava lá, eu disse, não custa nada, eu já procurei tantas portas, vou nessa, vou fazer isso para agradá-las. E quem foi agradado sou eu, e esse agrado já dura 20 anos. Sabe, irmão? Talvez, para minha mãe na época, ela pensaria assim, de todos os meus irmãos, que nós éramos em 8, dizendo, nossa, talvez o Alexandre vai ser o último. Eles talvez seria o mais difícil, eu fui um dos primeiros. É difícil para mim, é difícil para você, mas não é difícil para Deus. Talvez você fale, não, eu vou chamar o pastor, o irmão fulano de tal, que prega bem, que ensina bem. É você, do teu jeito de falar, com todas as suas manias, com todos os seus tiques nervosos, com todo o seu jeitinho. Deus vai te usar para isso, para que você receba a coroa de gozo, a coroa de alegria. Segunda coroa, coroa de justiça. Será dada para aqueles que amam a vinda de Cristo. Lucas 12:35 diz, esteja cingidos os vossos lombos, e acesas as vossas candeias. E sede vós, semelhante aos homens que espera o seu Senhor voltar, para que quando vier e bater logo possam abrir-lhe. Bem-aventurado aqueles servos quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que cingirá e os fará assentar-se à mesa, e chegando-se, os servirá. A Bíblia diz, amado, que nós iremos participar da grande ceia do Senhor, chamado as bodas do Cordeiro. Será um culto de Santa Ceia. Sabe quem vai nos servir? Eu acho que vai ser os diáconos da minha igreja, né? Não, é o próprio Senhor Jesus Cristo que vai te servir. Sabe por quê? Porque esta coroa de justiça é exatamente isso. É aqueles que aguardam, que anseiam a vinda do Senhor Jesus. Tem pessoas que já dizem que isso é história de carochinha, sabe? Já saiu do coração. Nós temos que entender que a qualquer momento, a qualquer hora, isso pode acontecer. E a Bíblia diz que nos últimos dias haveriam pessoas que teriam sonhos. Outros teriam sentimentos de como se Jesus tivesse voltado. Eu me recordo uma vez, amado, que eu estava na Marisa, acho que era na Marisa. Eu, a minha esposa, a Giovana, devia ter um aninho e pouco. E a Giovana, quando criança, não podia ver outra criança que ela queria cuidar, mesmo sendo menor do que essa criança. Então nós estávamos olhando algumas roupas para ela, e por um momento a gente se descuidou. E naquele ano eu senti várias vezes isso. Algum tempo que eu não sentia. Esse ano já se repetiu 2 vezes. E de repente eu olhei, comecei a procurar a Giovana, não achei. A Beth também começou a procurar, só que a gente não viu um ao outro.
E por um momento eu olhei na loja, parece que as pessoas que estavam na loja sumiram. Primeira sensação que veio à minha mente: Jesus voltou. E eu fiquei. Imagine, sendo pastor, não que isso me coloque melhor do que ninguém, mas disse: Senhor, aonde eu errei? Porque qual a certeza que você vai ter se você tiver um sentimento como esse? Olha ao seu lado, se tiver uma criança, Jesus não voltou. Mas se não tiver, é porque Ele veio. E por que que o Senhor por algum tempo fez isso mover no meu coração? Para mover a minha pessoa como instrumento de pregar de novo sobre a salvação. Porque hoje as igrejas não querem mais ouvir isso. Elas querem ouvir que você vai ganhar um carro. Elas querem ouvir que você vai comprar uma casa nova. Elas querem ouvir que sabe que o diabo vai cair por terra e você vai ser vitorioso, porque você está lutando, conseguindo, conquistando, e ele está debaixo dos pés. Ninguém quer ouvir mais sobre salvação, e Deus às vezes move os teus vasos para isso, trazendo esse sentimento, e isso aconteceu por esses dias. A Bíblia diz que nós teríamos esses sentidos, e quando menos esperar, Jesus voltará. Amados, desde que Israel voltou para sua terra em 1948, que estão brigando por um tratado de paz. E todos eles são frustrados. O dia que essa paz acontecer, Jesus está às portas. Amém? Israel é o relógio do mundo. Sabe quando vai acontecer essa paz? Quando aquela mesquita muçulmana que tem a cúpula de ouro cair. E ali, onde tem o muro das lamentações, da aclamação, poder se levantar de novo o grande templo do Senhor que foi destruído. Templo esse que Jesus disse assim: olha, em 3 dias esse templo será demolido e não ficará pedra sobre pedra. Aconteceu. Só sobrou aquele muro. E aí, o novo templo se levanta. Ah, pastor, então, vai passar a 4ª geração, porque até construir aquele templo daquele tamanho, do jeito que era, vai ter a paz, o trem lá vai cair, né? E tudo bem, eles vão começar a construir o templo. Olha, um prédio hoje com toda a tecnologia, 2, 3 anos. Imagina o templo que era tudo de pedra. Amado, eu já preguei isso na escola de teologia. Existe hoje muitos jovens se formando rabinos, estão prontos para assumir o templo. Eles têm todo o templo desmontado para fazer um novo templo. O dia que aconteceu, em 2, 3 dias, eles levantam o templo de novo. Não existe uma tecnologia mais avançada do que a tecnologia de Israel. Então eu não posso ficar esperando, sabe, que haja paz em Jerusalém, porque a Bíblia diz: orai pela paz de Jerusalém. E quando isso acontecer, até acontecer o levantar do templo, a Bíblia não diz que o templo teria que estar de pé, mas quando ele se movesse para ser levantado, Jesus voltaria. O que mais que falta acontecer? Tsunami? Guerras? Tem alguma coisa que passa no jornal hoje que hoje te espanta? Nossa, você viu o jornal? Falou que o pai matou filho, o filho matou pai, tal coisa aconteceu. Hoje mais nada nos espanta. Eu sou de uma época quando eu era criança que meus pais diziam: vai ter tempo que pai vai matar filho e filho mata pai. O caso mais recente é daquela moça que os pais eram psicólogos que ela matou. Você ficou sabendo? Ela vai sair agora para trabalhar, né, e volta para dormir na cadeia. Ela já foi presa, já saiu, outras pessoas já fizeram igual, né? E a vida continua. Então não tem mais o que acontecer, não, pastor. A Bíblia diz que quando o evangelho for pregado até os confins da terra, confins da terra se entende que são lugares muito longe, muito distantes, mas o evangelho, amado, já chegou a esses lugares. Tem lugares que nem tem computador direito, como algumas tribos da Amazonas.
Mas o povo lá já tem Facebook. E sempre tem um crente que posta lá alguma mensagem de Jesus. Sim ou não? Facebook devia ser Face Cristo. Porque eu nunca vi um lugar ter tantas mensagens, mesmo de quem não é cristão, receber mensagem de crente. Ontem no Criança Esperança, aquele, eu não sei o nome dele, mas um jovem, Luan Santana. Ah, você já sabe o que eu ia falar, né? Ele estava cantando aquele Vencedor, que é uma música cristã, né? Que é da Jamile. Imagina, a Globo colocaram Luan Santana para cantar Vencedor, para exaltar o nome do Senhor. É porque realmente Jesus está às portas. Amém, irmão? Letra C, coroa da vida, recompensa para os fiéis. Tiago 1,12 diz: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Apocalipse 2,19: eu conheço as tuas obras e o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Amém? Coroa de vida e de vida eterna. Esta coroa é a que iremos recebê-la e viver eternamente com o Senhor. Pelas nossas obras, pelas nossas atitudes. O Senhor diz: bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Ele nunca disse que você não seria tentado, Ele nunca disse que você não seria roubado, Ele nunca disse que você não passaria por uma enfermidade, Ele nunca disse que você não iria se entristecer, mas Ele diz: suporta. Porque se eu permitir, é porque alguma coisa eu estou fazendo. Suporte, porque você vai ter algo além disso. Tudo nesta vida passa. E um dia nós iremos falar com Ele. Letra D, coroa incorruptível. É a recompensa para os equilibrados. É o que menos tem na igreja hoje. São pessoas equilibradas na fé. 1 Coríntios 9:24 diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm para um só levar o prêmio? Correrei de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois assim corro, não como as coisas incertas, assim combato, não como combatendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Esta coroa, amado, incorruptível, e por isso essas duas coroas, na vida nós precisamos carregar essa de espinho, que não é fácil. Quem falar que ser crente é fácil é porque não é um crente autêntico. Amém? Nós precisamos por muitas vezes ser apunhalados, por muitas vezes não ser amados como gostaria de sermos, para que lá na frente a gente possa receber a coroa incorruptível. Paulo diz o seguinte: muitos correm em estádios, ficam o dia inteiro correndo, apostando corrida, para um só ganhar. A nossa diferença é que você não precisa correr, basta você fazer com excelência, porque a sua coroa já está nas mãos do teu Senhor. Amém, irmão? Eu não preciso correr dizendo: não, eu vou correr na frente que eu sou pastor, eu sou mais esperto, eu vou ganhar a coroa primeiro e os irmãos vão ficar de olho. Não vou não, se eu pensar assim nem lá eu chego. É tanto que Jesus cita da seguinte maneira, que não importa o seu tempo em Cristo. Tem gente que aceitou Jesus no hospital, não teve tempo de fazer obra nenhuma. Esta coroa da vida eterna ele já recebe. Ele talvez não terá galardão nenhum, amém? E a última coroa é a coroa de glória, amém? É a recompensa aos obreiros fiéis. Esta coroa recebe apenas aqueles que trabalham na obra de Deus. Você acha que você está aqui como diácono, como levita, ou como qualquer função, você está fazendo para o pastor? Não, está fazendo para Deus.
O teu pastor talvez não reconheceu o teu trabalho, sabe? A igreja não reconheceu o trabalho, mas ele te dará a mais bela coroa, que chama-se coroa de glória. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Amém? Quando aparecer o sumo sacerdote, o sumo pastor, ele vai te dar a coroa de glória, amados. Quantas vezes nesta caminhada com Cristo eu pensei em desistir. Eu disse: Senhor, não aguento mais. É muita pressão, é muita cobrança, é muitas pessoas insensíveis, aquelas que a gente mais ajuda, somos apunhalados pelas costas, sabe? Já chorei muito na obra de Deus, mas o Senhor sempre me dizia: lembra-te de onde eu te tirei e para onde você está caminhando. Sabe, irmão, tem momento que a gente tem vontade de chutar o pau da barraca, de jogar tudo para cima, de sumir, de desaparecer. Mas lembra que o Senhor te trouxe aqui para que você saia dessa situação de cabeça erguida. Eu quero te dizer que você não morreu ainda, sabe por quê? Porque você não chegou à estatura de varão perfeito e nem chegou ao êxtase daquilo que Deus quer para a tua vida. Você não viveu ainda o melhor da terra. Talvez você está comendo pão que o diabo amassou com a bota. Fique em paz, porque o melhor, o maná da terra está por vir. Talvez você está dizendo: Deus, até quando? Até quando? Sabe, eu quero me empenhar na obra, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu acho que eu vou pedir um tempo para o pastor, eu acho que eu vou pedir um tempo na obra, eu acho que eu vou entregar isso aqui, porque eu não estou fazendo com excelência, mesmo se arrastando. Deus está vendo o teu trabalhar, e Deus vai te honrar por isso. Não sou eu que vos digo, mas o Senhor lhe promete isso. Amém, irmão? Pastor, então, eu não sou presbítero, eu não posso receber esta coroa? Aqui nós não temos presbítero, nós temos obreiros. E todo aquele que se posiciona a fazer a obra é um obreiro. É tanto que o apóstolo diz: eu também sou presbítero no meio de vós. Presbíteros é aqueles que eram aprendiz à obra. Amém? Que eram os primeiros processos na obra de Deus. E tem muitas pessoas que não têm cargo, não foi ungido a nada, mas que têm uma obra muito maior do que muitos que têm cargo e estão em cima do altar. Nós aqui na igreja não temos costume disso, mas tem igreja que tem o altar e tem um monte de cadeira. Aí tem, só evangelista tem 5, 6. Há mais não sei quantos presbíteros, não sei quantos pastores, né? Tem uns que ficam lá em cima só cochilando durante o culto. Não temos esse costume. Sabe por quê? Porque eu acho assim que aquele que faz a obra tem que estar no meio do povo. É o que a palavra diz, apacenta. E às vezes a gente quer que o pastor apacenta. Nós também somos chamados a apacentar, a trazer uma palavra amiga, a trazer uma palavra de ânimo. Olha o que diz Hebreus 2:9. Vendo, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Esse Jesus, sabe, que provou da morte, que se fez coroado com coroa de dor, Ele fez isso para que você receba a coroa da vida eterna, a coroa de honra, a coroa de glória, a coroa de vitória, meu irmão. Jesus está às portas. Ele está voltando, sim. E Ele te diz: chegou o momento de você se preparar. O dia que você se apresentar diante do Senhor, Ele vai dizer: deixa eu ver as tuas mãos. Ele vai olhar para as tuas mãos, e nas tuas mãos está marcado quantas vidas você ganhou ou foi participante para que elas pudessem aceitar o Senhor Jesus. Quantas vidas você tem ganhado?
Pastor, eu acho que eu não tenho que ganhar nem a minha direito. Corre, irmão. Para você pode ter mais 80 anos, como pode ter mais algumas horas. A gente não sabe. Você sabe? Eu vou dizer, não, eu sou pastor, eu já batizei quase 1000, já ganhei não sei quantos, eu estou de bem. Paulo, ele falava o seguinte, Paulo foi um homem que na época dele, ele sozinho, ele evangelizou 80% do mundo na época. É claro que o mundo não era tão grande como hoje, não tinha tantos países, tantas cidades. Mas para a época, ele conseguiu evangelizar 80%. E cada vez que Paulo estava trabalhando na vida de alguém, falando do amor de Deus, e não é porque ele era apóstolo que era mais fácil, a Bíblia diz que ele sentia dor de parto. Ele sentia o teu ventre espiritual como se ele estivesse sentindo dor, porque ele dizia, Senhor, eu estou gerando esta vida. É isso que nós devemos fazer, gerar esta vida. Eu estou orando pelo Joaquim e pela Maria. Eu tenho que dizer, Senhor, desenvolve o meu ventre espiritual. Pastor, está amarrado, eu sou espada. Sou homem. Esse negócio de ventre, amado, deixa de lado esse negócio de espada. Amém? Você tem um ventre espiritual? Sim. Porque quando nós chamamos a existência e desejamos isso, nós começamos a gerar dentro deste ventre, dentro desta fé, que esta pessoa vai se render ao Senhor e o Senhor faz a obra. Mas eu tenho que querer. Às vezes eu vou ter que pagar um preço para isso, vou ter que jejuar mais, vou ter que orar mais, eu vou ter que talvez até ser apunhalado por essa pessoa, porque o diabo vai fazer de tudo para não perdê-la, mas tenha fé. Porque a sua coroa você está conquistando pela sua atitude, pelas obras. Amém, irmão? Tem gente que diz, importa que eu vá para o céu, o resto que se exploda. Misericórdia. Se todos pensarem assim, acabou a igreja. Jesus tem que voltar mesmo, porque as outras pessoas não serão salvas. E quem mais tem problema é quem mais precisa de Jesus. Não que os outros não precisam, mas essas mais ainda. Não é verdade? Não podemos desistir. Não desista. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você.